Grande reportagem. Uma equipa de grande reportagem acaba de chegar a Dili, Timor-Leste. Vamos tentar fazer tanto quanto pudermos e nos deixarem o ponto da situação, a vida que se vive aqui. Difícil sair de Timor. Bom, isto é um assunto polêmico, não posso adiantar. Peço desculpa. E o senhor hoje vai para a Austrália? Vou para a Austrália, sim. Com a sua família? Sim. Qual é a sua análise da situação de Timor? Peço muita desculpa. Ainda tenho muitos compatriotas em Timor, não posso adiantar. Qual é o balanço que faz da sua vida em Portugal? Em um balanço da minha vida... Em Portugal? Em Portugal, gostei muito. Tanto a terra como a gente. Não tenho razão de queixa. E quero exprimir ao governo português o meu agradecimento durante 2 anos e meio, o apoio que teve conosco. É um profundo agradecimento. O senhor leva a sua família agora para a Austrália. Qual é o seu sonho hoje? Se quiser, vou lutar pela vida, né? Pelo novo futuro. Tudo depende. Deus queira que tudo corra bem.
Mas o povo continua a ser massacrado ainda pelos indonésios. E tem falta de alimentação, torturas também, continua a haver torturas. Você foi torturado? Sim, fui torturado pelos indonésios quando estive preso em Bocau em 78. A nível da luta no campo militar, as hipóteses de um reabastecimento de fora, em termos materiais e humanos, são muito afastadas e há necessidade de fazer, no mínimo, a nível diplomático, procurar acompanhar a evolução da própria luta no campo militar, que os nossos camaradas no interior do país têm, com muito sacrifício, mantido e procurado intensificar dentro das suas próprias possibilidades. You mean there is no famine there? No, this famine is a fabrication. The story of famine was a fabrication by those forces which are against Indonesia. There is no famine at all. You say the situation is normal. Can I go there tomorrow and see the situation for myself? Well, in a way, like going to any country, you have to follow certain procedure. I cannot go to Portugal tomorrow, isn't it? I have to ask for a visa. I have to And if I get a ask for permission. visa? Well, you must fill all the requirements of immigration purposes. And if you meet all the requirement purposes, you certainly could do it. So I can go there and see. In principle, you can do that, yeah. But whether you do it, it depends on how your application is submitted. Vinha como desterrados aqui em Atauro. Por quê? O caso aconteceu no 10 de junho de 1980, em Dili. Há quanto tempo é que está em Ataúro? Estou aqui 2 anos e 5 meses. Pak Camat. Pak Camat. Oh, mais, tá obrigado. Agora há duas, há três. Quem é que é o seguinte? Português não fala. O Sr. Mariano pode traduzir? O senhor é o administrador do posto de Ataúro. Quantas pessoas é que estão aqui a viver neste momento? Ita nessa administrador do posto Atauro Nian, a cara kata ten é menahira mas ela é posto Atauro. Ya, posto Atauro ya ema rihun lima atsura walno resingwal pribumi. O pessoal natural aqui de Atauro é de 5.280 e tal pessoas. E o pessoal que não é de cá? Siran be mai husliu, menahira. Sira mai fsiliu até agora rihun tolo racing. As pessoas vindas de outras partes, fora daqui da ilha, são no total de mais de 3.000 pessoas.
Mais perto dos 4.000, 3.800 e tal. Basic atu Riunhat. O comer dá para viver? Sim, Come todos os dias? todos os dias. O que é que o senhor comeu ontem ao jantar, por exemplo? Milho batido. E hoje o que é que vai comer ao almoço? Vou comer o mesmo. O senhor trabalha aqui em Ataúro? Não, Vive só com o subsídio que lhe dá a Cruz Vermelha? sim, E estão todos no mesmo caso? estão todos. Quer dizer, a grande seca teve aqui também uma grande influência, pois... A resposta, morrem ou não morrem pessoas de fome hoje em Ataúro? E a Tauro é mamate tamam lá. Até agora será o que a estatística que mbele forlos e mate tamla. Até agora não tem registrado pessoas morrerem aqui por causa da fome. Eu disse que não havia fome. As pessoas que morrem aqui, é mais, na sua maior parte, ou são velhos, ou então morrem mesmo por causa da doença. Não é porque a falta de assistência médica ou a falta de alimentação. Why are they here? It's not my responsibility to give the answer. Are they prisoners? It's not my responsibility also to give They the answer. can leave Ataúra if they want. It is according to their medical states. If they were ill, they are free to leave. So they are living in quite good conditions in Ataúra. Looks like that. They are happy? You can ask to them by them yourself. Ok. Você disse que as pessoas aqui estavam bem, mas um prisioneiro pode estar bem? Isto eu posso dizer que o senhor pode compreender que ele não pode esclarecer tudo. Mas não podem sair de Ataúro? Mas se ele sai José Tauro, Ne atasan sira mate. ele não tem competência de dizer que se podem sair daqui Mas ou não. ele é o administrador do posto, então quem é que tem competência para dar essa resposta? Dia ita mak administrador do posto ne duni se ema sirat saya sini ita mak tem que anisan hatene kala. Ansa bupati mabele forlos. Quer dizer, ele é digamos assim, subordinado do administrador. Portanto, recebe ordens do administrador e a pessoa mais indicada para responder a essa pergunta talvez seja o administrador do conselho dele. Mas ele sabe se as pessoas podem ou não sair. Mas ita tem que ter uma sirne belsai que la belsai. Atau sir ne tempo at sai bel fila falva sir ne rain. Sira orle mais sirva saiba sir ne rain. Quer dizer, quando chegar ao prazo do tempo em que as pessoas já podem regressar a suas Qual é esse terras. prazo? Tempo nem não sabe, tempo era. Moço sira fato mais. Quer dizer, ele não se sabe concretamente, tudo depende das ordens que ele receber lá. Por que é que vieram para cá? Vieram por terem famílias lá no mato. O senhor, antes de ser internado aqui, foi preso? Fui preso Porquê? por causa do dia 10 de junho. O senhor era da Fretilim? Sim, E ficou lá muita gente no mato? ficaram muitos. Ataúro, para mim, quer dizer, defino de duas maneiras. A primeira, Ataúro serve, quer dizer, os objetivos militares, serviu. E a segunda,
Quer dizer, quando vejo o problema do ponto de vista humano, se do ponto de vista militar concordo com a Atauro, do ponto de vista humano não concordo. Qual é o ponto de vista militar? O ponto de vista militar é a separação física das pessoas que ajudaram ou potencialmente poderão vir ajudar os seus familiares que ainda se encontram, quer dizer, no mato. Do ponto de vista humano, por que é que não concorda? Não concordo com a Atauro, dado, quer dizer, ao mau nome que a Atauro teve no passado e que ainda continua a ter, exatamente devido a esse passado, e que deixa para sempre, quer dizer, uma marca nas pessoas que por lá passarem, por lá passam. E isso significa que os filhos dessas próprias pessoas virão um dia, quer dizer, a sofrer pelo facto de terem estado no Atauro. Atauro hoje poderá ser considerada uma ilha onde se isolam as pessoas, mas já não é, quer dizer, a Atauro antigamente havia prisões dentro da própria ilha. Hoje a ilha é que é uma prisão. Sim, posso dizer que a ilha hoje, quer dizer, eu não direi que a ilha é uma prisão, uma ilha, portanto, que fisicamente está separado da ilha principal, que é Timor. O que é preciso fazer para sair de lá? As pessoas que poderão sair da Atauro à medida que formos tendo conhecimento de que os seus familiares se encontram no mato, deixaram de existir ou que já se juntaram, quer dizer, a nós. Nessa altura, pois, deixa de existir o motivo que os levou, quer dizer, à separação dessa gente, que nos levou a separar essa gente. E se os familiares dessas pessoas que estão hoje detidas em Atauro não se renderem, o que é que acontece? Continuarão, quer dizer, no Atauro, ou pelo menos, quer dizer, serão, quer dizer, continuarão, quer dizer, nos novos repovoamentos que iremos construir aqui na ilha e que esperamos até o fim deste ano seja, quer dizer, concluído, e pois pretendemos de qualquer modo que essa separação física continue para mais rapidamente podermos acabar com esta situação de nem guerra nem paz aqui em Timor. Passa da hora.
O senhor é o chefe do posto de Metinaro, esta barreira militar, este controle. Para que é que isto serve? Por acaso houve aí 2, 3 anos agora já acabaram. O que o senhor viu há bocado, este é geralmente num posto tem que ter uma arma na mão. Claro, você está a dizer que o seu guarda que está ali, se a câmara lá puder ir, estava armado com uma espingarda e que quando nós voltámos a barreira já estava levantada e o guarda tinha desaparecido. Portanto, para que é que serve concretamente este posto que estava fechado com um homem armado? As pessoas podem passar sem documentos, podem circular livremente, não é preciso nenhum documento, nenhum papel, nenhuma guia de marcha. O pessoal pode circular com o cartão de identificação. Um cartão de identificação que é dado por quem? É dado pelo posto. Bila pos mau tanya tidak terima ini. Kalau piket saja ini piket tidak berhak untuk tanda tangan ini. Saya ke sini. Ini tanggal 3 Januari Bu. Kita ini yang ini nih, mana 2 kan? Kan sudah 2 toh. Ini 1, itu yang mana ini? Os timorenses, dizem os críticos, só são livres de morrer de fome, de ter o Deus que os outros querem nas prisões por eles construídas. Hoje há liberdade em Timor? Sim, senhor. Pode-se viajar, por exemplo, livremente? Viaje de helicóptero e veja, por exemplo, que as pessoas viajam livremente por terra, quer dizer, em todo o Timor. Não há qualquer controlo militar em relação à passagem nas estradas? Pode haver desde o momento que o indivíduo não esteja identificado, pode sujeitar-se, quer dizer, uma identificação, porque os timorenses são todos iguais, como disse há pouco, ainda restam alguns timorenses, quer dizer, no mato, que ainda não nasceram, e esses não estão documentados. E, quer dizer, para evitar confusões, pois sempre que haja suspeitas, pergunta-se pela identificação de uma pessoa, passa através de coisas. E eles identificam-se através do seu cartão, chama-se aqui o carto pandudo, que é um cartão, chamamos-lhe assim de... Uma guia de marcha? Não é guia de marcha, é um cartão de identificação pessoal. How many soldiers have you now in East Timor? We have 1,500 territorial force in East Timor.
How many policemen? Policemen is quite the same, 1,500 policemen in East Timor. And Timorese? Timorese 2 battalion, and it is about 1,400 Timorese. Could you give us the number of bases you have here? Okay, 1 battalion in one infantry battalion in Dili, and the other one in Bacau and Los Palos and Viqueque. It is spread in 3 places. One company and headquarters, battalion headquarters in Bacau, and 1 company in Los Palos and 1 company in Viqueque. Up. Right. Jalan. Kanan. Right. Jalan cepat. Right. Sambil meluruskan. Angkat yang tinggi kakinya. 2. Meluruskan. Right. Gerakan jaraknya. What kind of material are you using here? We have just only M16, Indonesian standard for the army. And helicopters? How many helicopters do you have now? For in East Timor, we have 3 helicopters only. One BO-5, one BO-105, and 1 Bell and 1 Sikorsky. Just only 3. Are you using F-5E and Skywalker A4 airplanes? No, we do not use it in East Timor. You see, in this place we have it. We do not have it. We do not use it. No Bronco Rockwell? No, we have it. We not use it in East Timor. But they are still fighting. How many men do they have? In your opinion? According to my opinion, it is not more than 200 people. How can you explain all these Indonesia forces in East Timor just for 200 people? We just waiting him in the villages to get him return home. We just only ask him to come to us. We send their family to come to us, and finally they come to us. Did you kill a lot of them recently? Oh no. We never kill him because they are our family, like the other family in the other part of Indonesia. All of the people right here is our family, so we do not kill him. Of course not. What areas of East Timor are they controlling now? Oh no, they do not control at all. Just 200 and disorganized. They have no organization at all, so of course they do not control. You can go everywhere. To Los Palos? Okay, you can go there if you want. What kind of actions do they have now? Sometime about this 200, looking for food maybe, and for medicine maybe, to ask the people at the villages, and sometimes they rob it, just criminal only, but a little criminal. What's the same in the other part of Indonesia? Criminal only. No guerrilla against Indonesian forces? I say it is not a guerrilla for them. They just waiting for the time to come all to their family, not to us, to their family.
Fernando Casimiro, 22 anos de idade, ativista da Fretilin. Rendeu-se no dia 2 de outubro de 1982 aqui no posto de Atulia. Por que é que você se rendeu? Eu rendi às forças indonésias porque durante 7 anos de luta entre nós irmãos vivemos de muitas consequências no mato, faltando roupas, medicamentos, alimentação. Por isso... Armas? Sim, armas. E falta de munições. Você não tem medo que a Fretilin se vingue, que lhe dê um tiro? Porque você mudou de campo? Por acaso tenho medo. Você foi preso quando se rendeu? Não. O que é que lhe fizeram? Trataram-nos bem, deram comer, deram roupas. Você tem membros da sua família que estão a combater com as forças da Fretilin? Aqui dentro, né? Não tenho. Por que você está a olhar sempre para estes senhores que estão aqui a ver a entrevista? Tem medo deles? Não. Você hoje é feliz? Considera que a opção que fez é a melhor? Sim, considero. Considera que Timor, ocupado pelas forças indonésias, é a melhor solução para o povo timorense? É a melhor solução para o povo timorense. A vida no mato não era fácil. Mas qual é então a vida que Fernando Casimiro vai encontrar nas cidades pacificadas pelas tropas indonésias, a vida que afinal vive hoje a quase totalidade do povo timorense? Para alguns, como o Sr. Brito, a vida tem um sabor de música. Nasceu em Porto Alegre há 69 anos, foi para as colónias em 1939. Primeiro Moçambique, depois Goa. Desde novembro de 1962 vive em Timor. É gerente do Banco Nacional Ultramarino, tem atualmente 7 plantações de café. Durante a Guerra Civil andou com a UDT. Depois da invasão, pediu a nacionalidade indonésia. Considera-se um liberal. Não gostava dos salazaristas, não gosta da Fretilin e detesta os comunistas. Na sua opinião, Portugal foi e é o único responsável pela tragédia de Timor, onde aliás todos os problemas estariam resolvidos. O Sr. Brito tem vocação para colaborador. Se amanhã o senhor puder passear comigo um bocado, eu levo aí para o senhor ver, as lojas estão todas cheias de mercadorias. E todas as meninas me cumprimentam ali, todos os toques, todas me conhecem. Eu não tenho problemas nem com os chineses, nem com timores, nem com vistos, não tenho problemas com ninguém. Não é para me evidenciar, mas eu sou um indivíduo popular aqui em Dili. O playboy de Dili. O senhor é feliz? Sou feliz. Enquanto houver mulheres bonitas e uísque, sou feliz. Ser acusado de uísque e cerveja. E falta do vinho tinto e do chouriço, do bacalhau, etc. Ser acusado de colaborador dos indonésios não o preocupa? Não, isso não me preocupa nada, porque eu não colaboro com os indonésios. Trabalho apenas com os indonésios. O Sr. Brito é um privilegiado. Trabalha e trabalha para os indonésios. Como ele, há mais alguns. Para incitar os timorenses a colaborar, Jakarta paga bem aos colaboradores. Pretende que eles sirvam de exemplo pelo contraste entre a abundância e a penúria generalizada. A desigualdade, ainda por cima, serve para criar ou acentuar o fosso que começa a separar os timorenses entre si. Ao fazer de uns cidadãos de primeira e de outros cidadãos de segunda, a Indonésia aplica a velha máxima do dividir para reinar. Os empregos públicos estão reservados para os timorenses que optaram pela nacionalidade indonésia. Em Dili, onde nos últimos 7 anos a população triplicou, 30% está no desemprego. O comércio continua nas mãos dos chineses, e se é certo que em Dili as lojas parecem cheias, é menos certo que a população tenha poder de compra suficiente para aí se abastecer. Paralelamente, mas sempre omnipresente, prolifera a corrupção a todos os níveis.
Muitas das mercadorias expostas e até mesmo remédios fornecidos pela ajuda internacional, que deviam ser distribuídos gratuitamente, acabam à venda nas lojas privadas. Entretanto, bebe-se muito em Timor. Vinho de palmeira e, sobretudo, de cerveja, a bebida mais barata. Os problemas resultantes do consumo de álcool são de tal forma graves que as autoridades indonésias limitaram as importações em janeiro de 1983. Neste momento, preparam um aumento dos impostos aplicáveis aos bares e às tabernas. No campo, a situação também não é brilhante. Na parte oriental da ilha, que não podemos visitar, a terra produziria o suficiente para que não houvesse fome. É a zona mais rica em chuvas. Nas outras regiões, a falta de chuva agudizou as dificuldades, designadamente em 1982. A alimentação tem vindo a melhorar gradualmente e o ano 1982 teria sido, quer dizer, um ano bom se efetivamente o verão, que foi demasiado prolongado, não nos tivesse prejudicado. A alimentação produzida pelo povo timorense teria chegado para as suas necessidades se o verão fosse um verão normal. Mas, infelizmente, o verão foi demasiado prolongado, quando se deveria ter registrado aqui chuvas em outubro, as chuvas começaram a cair aqui, como se sabe, apenas em fins de janeiro, e com isso tivemos que recorrer, quer dizer, a auxílios da alimentação vindos, quer dizer, de Jakarta. Só de Jakarta? Só de Jakarta. Na realidade, Jakarta limita-se a canalizar para Dili uma parte da ajuda internacional destinada a Timor, visto que nada pode ser enviado diretamente para a ilha. Quanto às perspectivas para o ano agrícola de 83, elas também são sombrias. Na opinião do administrador da povoação de Liquiçá, não é de excluir a hipótese de haver fome novamente, porque as 3 últimas sementeiras não deram resultado. A colheita do ano passado foi boa? Tinangkutuk tos ne dia kalai. Tinangkutuk mas lá dia. Udah bem lá dia. Não, a produção não foi tão boa porque as chuvas não foram normais. E este ano? Tinanemsa. Tinanema sanessa. É o mesmo problema. E o que o senhor tem aqui, a sua plantação, dá para viver? O senhor e a sua família? Tos, itina tos ne to para itabel hetanahan ba ita ho itina família sira kalai. Lá bem. É insuficiente. Então como é que ele faz? Como é que o senhor faz então para viver? Sirne lá to, agora ita atu filha lima nusa. A minha filha lima maglordit mag-akar ni. Quando a colheita é má, resta a farinha das raízes de palmeira. Os números oficiais, naturalmente, são mais otimistas. Numa primeira etapa, até 1979, o objetivo da Indonésia era eliminar a fome em Timor. Desde então e até 1984, Jakarta considera haver entrado no período chamado de recuperação económica. Na prática, a recuperação económica traduziu-se pela asfaltagem de 250 km de estrada, quando em 1975 existiam apenas 21 km, a feitura de 18 novas pontes e de 715 canais de irrigação. No porto de Dili entram e saem 2 barcos por semana para ligar Timor ao resto do arquipélago. Uma lancha e uma vedeta fazem o serviço à volta da ilha. São os dados oficiais, fornecidos pelo governo provincial. Tu falas português? Anda cá. Tu falas português? Tu? Quem é que fala português aqui? Tu? Tu falas português? Tu falas? Tu falas? Espera aí, vamos para aqui. Nuno, para aqui. Tu falas português? Fala português? Não fala. Bom dia, fala português. Hoje é difícil encontrar em Timor uma criança com menos de 9 anos que ainda fale português. Só podem aprender numa única escola, a Escola Católica de Dili, o Externato São José. Sem recursos, ele luta com a falta de meios materiais e humanos, desde os livros até aos professores. Faz figura de único sobrevivente em todo este naufrágio. Falamos sobre no vosso livro, tem uma amostra. Nome: Leão da Costa. Idade:
45 anos, padre, professor de português. Em suma, um caso raro em Timor-Leste. Quantos alunos é que tem este externato São José em Dili? Presentemente temos mais de 200 alunos. Para quantos professores de português? Para português temos 5 professores e ao todo o corpo docente são presentemente 14. Isso representa para si quantas horas de aulas por mês? Pessoalmente, eu tenho 27 horas de aulas por semana. Portanto, 108 horas por mês. E qual é o seu ordenado? O ordenado não tenho nada especial, a não ser a côngrua que a Diocese nos dá a todos os padres, igualmente a todos. Muito concretamente, o que é que isso representa? Praticamente, no nível da vida atual, não representa nada. Não? Vocês marcham também? Sim. E quantas vezes é que vêm a este centro por semana? Quantas? Duas vezes. Por semana. E são quantas horas? De facto, até o que resta do ensino do português corre o risco de desaparecer dentro de 4 anos. Esta incerteza convém à Indonésia. Serve-lhe de meio de pressão sobre Portugal, espécie de moeda de troca para o dia em que, à volta de uma mesa, se negociaria a destimorização, a presença cultural portuguesa contra o reconhecimento do facto consumado. Então cantem-me lá essa, todos juntos. Lá na minha terra há boas cantadores, boas cantadeiras. Choram as casadas, cantam as solteiras, campeãs de amores. Muitas boas noites, senhoras, senhores. Uma forma de resistência passiva é a língua e, mais concretamente, a língua portuguesa. Uma língua que as crianças já não aprendem, uma língua que os velhos ignoram, manu militari, em favor da língua indonésia, claro. O que pensa acerca desta situação? Eu creio que a língua portuguesa, sobretudo aqui em Timor, se não desenvolveu ou se não se continua ou se não desenvolveu, sobretudo, mas foi devido, sobretudo, à negligência de Portugal em nos ter abandonado desta maneira, e não temos absolutamente nada contra a língua portuguesa. Temos, sim, algo contra, quer dizer, o colonialismo que houve cá em Timor, isso temos. Contra a língua portuguesa, contra a cultura portuguesa, contra o povo português, nada temos contra. Outra forma de resistência é a religião. O facto dos indonésios favorizarem fortemente o islamismo, à sua maneira, para tentar dividir o povo, é ou não é uma realidade? É, talvez, quer dizer, talvez não acreditem, mas, quer dizer, não favorecem o islamismo aqui em Timor. Antes da integração de Timor na República da Indonésia, existia em Timor apenas cerca de 200 mil indivíduos católicos. Hoje existem mais de 400 mil. O governador, como lhe compete, quer jogar o jogo no seu campo. Para ele, os problemas de Timor não seriam a consequência direta da invasão indonésia, mas sim o resultado do facto de Portugal não avalizar a ocupação. Seja como for, a língua portuguesa e a religião católica são hoje duas incontestáveis formas de resistência passiva ao ocupante indonésio. Algumas entrevistas, que nada têm de político, são uma verdadeira radiografia da inquietação e das dificuldades da situação que se vive em Timor. Esta entrevista, tal como todas as outras, foi feita na presença da Polícia Secreta Indonésia. A atividade principal é a evangelização do povo de Timor, a assistência aos católicos e tudo o que diz respeito a isso mesmo, quer dizer, a evangelização missionária de Timor, continuando a tradição deixada pelos missionários antigos que vieram até Timor e cristianizaram esta ilha. Quais são as atividades da Igreja Católica aqui relativamente à assistência social à população? A assistência social, quanto à assistência social, a Igreja serve à população de Timor através daquilo que ele consegue obter, por exemplo, quer de comida, quer de roupa, quer de alimentos, que tem conseguido através da Conferência Episcopal de Mabi. E, portanto, com isso é que nós temos
A Igreja tem estado a desenvolver-se de uma maneira fantástica, sobretudo nestes últimos tempos, procurando tanto quanto possível salvar o homem, porque é muito importante salvar o homem, e por isso procura de todos os modos oferecer-lhes comida, dar-lhes vestuário, remédios e tanto quanto possível também dar-lhes uma habitação, não digo condigna, mas suficiente para eles poder viver como Em relação às escolas, parece que ainda existem alguns problemas. Sim, sim. Quanto às escolas também, como sabe, temos recebido o auxílio da Conferência Episcopal da Indonésia. Isto é um ponto muito importante, porque se não fosse esse auxílio, nós não teríamos levantado tantas escolas, reabilitado as que já foram estragadas, arruinadas pela guerra. Sr. Bispo, os timorenses são muito praticantes? Do catolicismo, em geral, são. Há, enfim, defecções como em toda a parte, mas de uma maneira geral são praticantes e, além disto, exatamente talvez por causa desta guerra, desta falta de coisa, eles então são impelidos por uma necessidade espiritual e psicológica para o espiritual, em busca de Deus, em busca da devoção, através da devoção da Virgem, o auxílio da Mãe de Deus, que sobretudo eles são muito devotos de Nosso Senhor de Fátima. E voltam-se também igualmente para Deus, no meio das suas agruras, das suas tristezas. Para muitos a Igreja é, de certo modo, uma forma de resistência passiva. Concorda com esta análise? Até certo ponto não concordo, embora o facto se verifique, mas não é verdade, o fundamento, porque a Igreja tem os seus objetivos próprios. A Igreja, em geral, não se imiscui com a política. É um trabalho próprio dele, porque é a evangelização, a parte espiritual, o auxílio, tanto material como, mas sobretudo espiritual, e além do espiritual, também na medida do possível, trata também do corpo do homem. E é neste sentido que nós trabalhamos. Não fazemos nada, absolutamente nada, nem contra o governo, pelo contrário, colaboramos sinceramente com o governo. Com o governo indonésio? Com o governo indonésio, que lá está. O islamismo está a desenvolver-se em Timor-Leste. Como é que explica este fenómeno? Explica-se facilmente. Como sabe, vieram para cá os batalhões dos indonésios e, como sabe, a população da Indonésia é, de uma forma esmagadora, islâmica. E, por consequência, quando vêm, trazem consigo a religião, que procuram realmente, a pouco e pouco, a volta de si, arranjar, enfim, prosélitos para a sua religião. Que contactos é que o Sr. Bispo ou a sua diocese tem com as autoridades eclesiásticas portuguesas? Até aqui praticamente nenhum contacto tenho, e eu devo dizer a verdade que não tenho nenhum contacto com eles, exatamente porque Portugal ainda não tem relações diplomáticas com a Indonésia e, por consequência, conseguindo tudo o que vem de Portugal raramente chega cá a Timor, de forma que uma vez ou outra chega uma outra carta, mas de uma maneira geral as coisas não chegam cá exatamente por falta desta relação diplomática existente entre Portugal e a Indonésia. O Sr. Bispo já pensou regressar ao Vaticano, a Lisboa, por exemplo? Eu gostaria de ir fazer uma visita aos amigos de Portugal, onde tenho bastantes amigos, gostaria de os ver, de os visitar, mas como sabe, também pela mesma razão de que não existem relações diplomáticas entre Portugal e a Indonésia, isto é quase que uma utopia, digamos assim, mas eu espero que daqui para o futuro, quando haja já, enfim, um entendimento entre Portugal e a Indonésia, é possível que também daqui se vá para Portugal, como qualquer parte, aliás, é o que se verifica com os indonésios que antigamente pertenciam à Holanda. Antigamente não podiam entrar, agora já entram, vão e vêm com licenças para ir e para voltar. Portanto, isto é questão de tempo, leva algum tempo, talvez sim, mas esperamos, tenhamos paciência e esperamos que... É essa esperança que lhe dá hoje força para Exatamente. Viver, para resistir? Vamos vivendo essa esperança, porque o catolicismo é uma religião de esperança.
e, portanto, vivemos essa esperança, esperamos em Deus. Já não esperamos nada dos homens, mas, sobretudo, esperamos em Deus. Deus é que nos pode ajudar, sobretudo neste momento crítico em que vivemos, quase completamente isolados do mundo, outro mundo, do mundo dos nossos conhecimentos, das nossas amizades, enfim, daquilo que, dos entes queridos, mesmo aquelas pessoas com quem estamos separados, como sabe. Cá fora, no exterior da residência do Bispo, os fotógrafos da segurança ativam-se. Nós estamos aqui na residência do Sr. Bispo, acabámos de entrevistá-lo e à nossa saída encontramos aqui cerca de meia centena de pessoas, das quais a senhora, a mãe do Ramos Horta. Eu penso que se estão aqui é porque pretendem dizer algo. Concretamente, o que é que nos quer dizer? Acerca da nossa situação como estrangeiro, queremos regressar a Portugal. Quer dizer que o governo português ajudar as nossas dificuldades e regressar imediatamente. Que aqui não contamos com a ajuda de ninguém. Há alguém que quer dizer mais alguma coisa? O primeiro dos assuntos é o nosso repatriamento imediato. Segundo, enquanto decorrerem as negociações, pedimos para que o governo português nomeie uma comissão que zele pelos interesses dos portugueses ainda residentes em Timor. E também, enquanto essas negociações ainda em andamento, pedimos ao governo português para nos ajudar com algum subsídio para a subsistência dos portugueses aqui residentes. E em quarto, pedimos também que o governo português fornece material didático para os nossos filhos poderem continuar os seus estudos e não ficarem em desvantagem na altura da nossa saída. Os vossos filhos ainda falam português? Fala sim, senhora. Ainda falam. O quarto ponto, nós ainda pedimos para que o material didático seja nos entregue através da Diocese de Dili. Quinto, o repatriamento não tem distinção, isto é, portugueses naturais da metrópole de Portugal e portugueses ultramarinos. Não, eu quero expressar desta forma. É que há entidades que fazem essa distinção, pondo em primeiro lugar portugueses naturais da metrópole, embora já tivessem optado pela nacionalidade indonésia, usufruindo benefícios com essa sua opção, enquanto nós, os outros, conservamos a nacionalidade e estamos a sofrer as consequências dessa atitude. Portanto, a nacionalidade portuguesa, sim. E até hoje, na vossa opinião, Portugal não fez absolutamente nada, sim, para salvaguardar os vossos interesses. Qual é o vosso estatuto, muito concretamente, hoje aqui em Timor? Conseguem arranjar trabalho facilmente? Conseguem viver como as pessoas que optaram pela nacionalidade indonésia ou têm mais problemas do que os outros? Bem, quer dizer, a nível do cotidiano, claro. Problemas há sempre, é que nós somos estrangeiros e não temos possibilidade de arranjar o meio de subsistência mais rapidamente do que os nacionais. Há mais alguém que quer expressar alguma crítica ou alguma... Pois, a gente tem dificuldade de ter notícias do estrangeiro. Eu tenho os meus filhos lá fora e não tenho notícias. Não tenho, mandam dinheiro por via telegráfica, também não recebo. $200 que me mandaram via telegráfica, não recebi até hoje. Lá vai um ano e tal.
E cartas, então, só Deus é que sabe. Postais vindo da Austrália em dezembro, só recebi agora em fevereiro. É isto que me choca também. Por isso, a gente quer regressar ou ir embora, quanto mais. Há mais alguém que quer dizer alguma coisa? Está aqui um senhor. Queria que... Só, não se importa, bem para aqui devido à questão técnica da Câmara. Queria que quando vocês chegarem em Lisboa, tiverem a fineza de contactar com a minha irmã Elvira Pelizar Neves, que está em Angola, e com o meu tio Manuel Monteiro Graça, que está em Nova Oeiras, esquerdo, CB, telefone número 2780, para contactarem intercederem junto do governo português para apressarem o mais rapidamente possível a nossa saída aqui do Timor-Leste. Obrigado. Há mais alguém que pretenda dizer alguma coisa? Esta senhora? Sim. Eu tenho os meus filhos tudo fora. Onde é que eles estão? Eles estão em Lisboa. Eu aqui não tenho casa, meu marido não trabalha, não temos casa para ficar. Eu quero ir juntar com os meus filhos. Eu peço a ajuda da Vossa Excelência pôr-me fora. E como é que a senhora consegue viver aqui? Vender doces na rua. E antes o que é que fazia? O seu marido trabalhava? Não, os meus filhos que andaram a trabalhar. Eles ficaram dispensados, somos estrangeiros. Agora eu faço caramelos de vender, faço doce, essa coisa toda. Vender roupas velhas no mercado. E consegue viver com isso? Não, porque em casa tenho muita gente e ainda tenho os filhos pequenos para a escola. Quantas pessoas é que estão lá em casa? Eu ainda tenho 6 pessoas. Eu tenho 2 filhos e uma nora já fora, está em Lisboa. Há mais alguém que quer dizer alguma coisa? Estou sem emprego. Somente reforçar para acelerar, porque direito que os portugueses da Europa têm, também a nós nos cabe. Por isso somente quero reforçar. Certo. Há mais alguém que quer falar? Eu sou funcionário público há 30 e tal anos de serviço. Onde é que trabalhava? Na veterinária. Eu creio que deve estar lá indivíduos, por exemplo, os doutores veterinários, que ainda reconhecem e ainda sabem, ainda lembram de mim. Até aqui também foi despedido de serviço. Aliás, onde é que foi despedido? Da veterinária. Aliás, que a Indonésia respeita a nossa vontade. Não pode ser admitido um estrangeiro a trabalhar como funcionário público na Indonésia. Em toda a parte do mundo, creio que sim. Foi precisamente disto, como nós também temos o nosso direito adquirido em Portugal, nós interessamos de ir para tratar esse assunto junto ao governo português, a nossa posição da reforma. E já tentou contactar as autoridades portuguesas, através eventualmente da embaixada não há via em Jacarta? Nenhuma, pelo menos para a minha parte, não tenho visto nenhuma via para essa. Postal chega, nem um simples postal sai. A embaixada da Holanda em Jacarta não tem qualquer ação? Não podemos ir, eu não posso sair de Timor. Nunca, não, daqui para Jacarta é um dinheirão que a gente não consegue arranjar. Se a gente vai pagar as viagens, chega no regresso a gente passa fome. Há mais alguém que quer dizer alguma coisa? Obrigado. Era no exército e... Qual era o seu posto? Primeiro sargento. E essas horas não tenho emprego, estou aqui, filhos. Tenho serviço que continuo com a nacionalidade portuguesa. E, portanto, peço para regresso para Portugal. Tenho lá 2 filhos que estão em Portugal. Mas não tenho. Há mais alguém que quer falar? É dura, é difícil a nossa situação lá. Não temos, daqui não podemos telefonar para a Austrália, não podemos telefonar para Jacarta. A gente, se tivesse essa facilidade de telefonar para fora, ainda pedir uma ajuda aos nossos filhos, olha, mandam urgentemente $20 ou $100, nem isso. Há mais alguém que quer dizer alguma coisa? Já que nós não vimos cá todos os dias. Eu sou enfermeira. Queria expor o caso da minha irmã, que é viúva, uma das vítimas do navio Arbiro do tempo português. Ela agora está sem ajuda nenhuma e tem 3 filhos para a escola. Tem que ceder a casa dela, uns quartos para alugar, mas umas vezes
As pessoas pagam bem, outras vezes não. De maneira que ela está sem ajuda nenhuma. E o governo português mandasse algum subsídio para ela, ou chamasse os filhos para lá para educá-los. Eu não represento o governo português, eu sou jornalista. Se eu transmitir, transmito. Agora... Well, as far as we are concerned, there is no Timor issue. So there is no diplomatic issues for us. Diplomatic issues is for Portugal, not for Indonesia. As far as we are concerned, the question of Timor is finished, and the question of Timor exists only when there was civil war there before, and when suddenly the government of Portugal ran away from the country. Have you now any contacts with the Portuguese government? Not me personally. Na realidade, à margem das posições oficiais, Portugal e a Indonésia mantêm contactos nas embaixadas de Paris e Londres, segundo os indonésios, em Haia e em Nova Iorque, segundo os portugueses. Na sequência destes contactos, que os indonésios afirmam não ser os únicos, estaria prevista uma nova reunião em Londres para meados de 1983. Até agora, estes contactos não foram conclusivos. Portugal e a Indonésia continuam a digladiar-se nas Nações Unidas. I have great pleasure in welcoming the Prime Minister of the Portuguese Republic. No quadro dos direitos dos povos que cabe a esta organização defender, o problema de Timor-Leste e a necessidade de a comunidade internacional assegurar o exercício dos direitos da população daquele território, assumem para o meu país irrecusável e prioritária importância. Portugal, que desde há 7 anos deixou de poder cumprir as suas responsabilidades de potência administrante, tem repetidamente afirmado não alimentar quaisquer reivindicações quanto ao domínio da terra timorense, a que a história o ligou numa comum relação de solidariedade humana para com o seu povo. O Estado português tem-no repetidamente dito: nada nos move senão o cumprimento de um dever moral e nacional. Reafirmo com clareza o empenho de Portugal em cooperar de forma ativa com as Nações Unidas, com recurso a todos os mecanismos previstos na Carta, de modo a que, através de um diálogo aberto, se procure encontrar um caminho que verdadeiramente respeite os interesses e a identidade cultural do povo de Timor e lhe permita definir o seu destino coletivo. Nesta batalha diplomática, Portugal ainda está em posição de vencedor. Mas de 1975 para 1982, o número de países que condenam a invasão indonésia tem vindo a diminuir progressivamente. Hoje, nesta batalha, só 4 votos separam a vitória da derrota. Pérez de Cuéllar, o secretário-geral da ONU, que recebeu um mandato pessoal para apresentar uma solução para o caso, limita-se a fazer votos para que seja encontrada uma solução. Eu já iniciei algumas discussões, alguns contatos com as autoridades indonésias e portuguesas. Eu espero um momento oportuno para tomar novos contactos com as partes interessadas. Eu acho que é preciso ser paciente, não sei se é português. Muito bem. Para ser paciente, esperar o momento mais apropriado para reiniciar meus contactos com as partes. Eu espero que, com a ajuda das Nações Unidas, alguma solução vai se encontrar para o problema de Timor. Mas, naturalmente, esse é o aspecto, se o senhor quiser, político do problema, mas do ponto de vista humanitário, as Nações Unidas mantêm seu interesse, sua presença, de maneira a resolver, se possível, os problemas dos timorenses, os problemas humanitários dos timorenses. Os problemas dos timorenses e o problema de Timor também preocupam a Assembleia da República Portuguesa, que para o efeito criou uma comissão permanente interparlamentar. Pobre é a história ou a cultura do povo que troca os seus princípios por dólares
ou por ajudas internacionais de emergência. Tenho a certeza que a Indonésia, com a conivência das grandes potências, sobretudo com as da civilização ocidental, pode dizimar o corpo frágil e indefeso das crianças, velhos e mulheres timorenses, mas nunca dominará o seu espírito e os seus princípios de liberdade e de independência. Os problemas humanitários, assim como os valores de liberdade e de independência, não sensibilizaram a Cimeira dos Não-Alinhados de Nova Delhi. A ocupação de Timor nem sequer foi mencionada no comunicado final dos chefes de Estado. Ironicamente, para muitos destes países, a liberdade e a independência só foram argumentos válidos enquanto se tratou de combater o opressor direto. O colonialismo, o expansionismo e a opressão, quando exercidos sobre outros, sobre Timor neste caso, são pura e simplesmente ignorados. Alguns indícios permitem mesmo supor que a Índia se opôs ativamente a que a questão fosse apresentada na Cimeira. A instalação sonora deixou de funcionar quando o presidente de Moçambique, Samora Machel, condenava a ocupação indonésia. Por sua vez, a parte do discurso do presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, em que se fazia referência ao caso de Timor, foi escamoteada na versão francesa. Este silenciamento das teses defendidas pelos países africanos de expressão portuguesa é um indício do reconhecimento implícito das teses indonésias. Ele não é bom augúrio para a votação deste ano na ONU. Em 1982, apesar de Portugal aparecer pela primeira vez como um dos proponentes do projeto votado na ONU e apesar de um invulgar esforço da diplomacia portuguesa, não foi possível alterar o sentido do voto de muitos países, teoricamente aliados de Portugal. A NATO diz que Timor não faz parte da área geográfica que lhe diz respeito. A maioria dos países membros, contatados pelos nossos embaixadores, nem sequer respondeu. Mesmo a França, tradicional defensora dos direitos do homem, se absteve. Todo um povo foi morto no Camboja e outro está a ser morto em Timor, escrevia François Mitterrand antes de ser eleito presidente. Em dezembro de 1981, em Lisboa, ele repetiu-nos a sua preocupação. De Timor. En tant que membre de l'opposition, donc avant le mois de mai dernier, j'ai eu plusieurs fois l'occasion de m'exprimer pour m'inquiéter de ce qui se passait à Timor, où d'après les informations dont je disposais, il semblait que une répression extrêmement dure s'abattait sur une partie de la population de Timor. Et je crois vraiment qu'il faudrait que l'Organisation des Nations Unies, qui a un peu laissé le problème s'envaser, peut disposer d'une enquête sérieuse, car quel que soit le pays en cause, il n'est pas acceptable que le plus fort écrase le plus faible et procède à des éliminations physiques qui pourraient aboutir à l'élimination d'un peuple. Je n'entre pas par là dans le domaine, disons, politique ou du droit international, du statut de Timor. Je parle là de la défense du droit des gens. Et si aucune initiative n'est prise aux Nations Unies, la France, le cas échéant, assumerait ce devoir. Continuando a abster-se, a França deve, portanto, considerar que não é necessário tomar qualquer iniciativa. A Europa, afirmando a necessidade de salvaguardar os princípios do direito internacional, uniu-se para apoiar a Inglaterra contra a invasão das Malvinas pela Argentina. No caso de Timor, que de um ponto de vista jurídico e diplomático nem sequer está sujeita às controvérsias que provocou as Malvinas, não houve uma única reação, um único protesto, nem da Europa nem da Grã-Bretanha. E mais grave ainda, na altura da invasão de Timor, a opinião pública portuguesa indignou-se menos do que quando do desembarque nas Malvinas. Parece completamente desinteressada pelo drama que se vive numa ilha perdida no outro lado do globo, como se a consciência coletiva, traumatizada, preferisse voltar as costas a uma fatia do seu passado, tapar os olhos e os ouvidos, recusando-se a encarar a realidade e a assumir as suas responsabilidades. Você teve conhecimento de violências por parte das autoridades indonésias, por exemplo? Violências, em primeiro de tudo, encontrava-se uma rapariga presa também. Como é que ela se chamava? Maria Gorretti, que é filha de um enfermeiro, que os pais agora ainda se encontram em
Timor, foi presa e desapareceu até a data presente. O que é que lhe aconteceu, na sua opinião? Também houve umas estruturas na prisão. Violaram a miúda, queimaduras, choques elétricos e batiam assim constantemente quando interrogavam a rapariga. Ela morreu? Eu não tenho provas concretas se morreu ou se não morreu, mas sei dizer que desapareceu desde 79 até a data presente. Os pais desconhecem o paradeiro dela. Há muitos casos como esse? Muitos prisioneiros, alguns prisioneiros da comarca que se encontram desaparecidos até agora. Você viu ou ouviu alguma vez falar de mulheres que teriam sido atiradas de helicópteros? Um chamado Lito Guzmão, é um rapaz natural de Dili. Rendeu-se em Biqueque e desapareceu. Deitaram abaixo do helicóptero. Ouviu falar de casos relacionados com crianças ou com mulheres grávidas? Sim, a irmã do Nicolau Lobato apresentou-se com o marido, que é Moisés Sarmento, em Biqueque. Como queriam levar o marido sozinho, a mulher com certeza já sabia dos factos anteriores contados pelos outros, não deixou o marido ir sozinho, de maneira que naquele momento acompanhou, que já estavam com intenções de ir liquidar o homem. De maneira que nesse momento foi a mulher também e desapareceram até a data, conforme o segundo contam, que mataram o marido, também a mulher, que se encontrava no estado de gravidez. E crianças? A criança morreu também. E agora tem os 2 filhos órfãos que se encontram em Dili com os tios. Onde é que ela está? Onde está a bebê? Disculpa, senhora. É a pele que na hora do canteiro. Grande reportagem.